Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da Mikiele. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre a paleta da Norvina Palette, que é a nova paleta, a mais nova paleta da Anastasia. E ela foi feita por ninguém mais, ninguém menos que a própria Norvina, que é a filha da Anastasia, fundadora da marca. E ela é uma paleta embalagem tradicional, aquele veludinho chato de limpar, que fica sujo, fechamento magnético, tem um espelho, ela dobra até o final, vem com um pincel, bem igual às outras paletas que eles já lançaram. Essa paleta aqui, ela custa $42, ela vem com 14 cores, 7 matte, 7 shimmers. Vou falar um pouquinho mais das cores mais pra frente. Ela é uma paleta cruelty free, mas ela não é vegan porque ela tem carmine e tem cera de abelha, então em algumas cores, então ela não é vegan. Ela foi fabricada nos Estados Unidos e o pincel que vem nela foi fabricado na China e tem 18 meses de validade. Agora vamos ao que interessa mesmo, saindo desses detalhes técnicos, vamos falar das cores. Como eu falei, ela vem com 7 mates, 7 metálicos. Eu a princípio amei essa proposta deles de separar todos os mates e todos os metálicos, achei que ficou muito fácil de trabalhar. Tinha achado ótimo, até eu começar a ver umas fotos que pipocaram na internet de um pessoal reorganizando as sombras, juntando a mate e colocando a mate sempre embaixo da versão shimmer. Então, tipo, pegou esse roxo aqui, colocou embaixo desse roxo, pegou esses dois aqui, ó, esses dois estão combinando já, mas, tipo, o rosa com o rosa, eles fizeram de um jeito que ficou visualmente mais interessante de ver. Mas, enfim, ela deve ter feito dessa forma, deve ter uma explicação pra isso. Mas quando eu vi, eu falei, nossa, teria sido muito bom se tivesse sido assim. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês verem. Mas eu gostei muito do fato de pelo menos os mates e os shimmers serem separados. Eu gostei bastante. A fórmula mate eu achei bem consistente com as outras paletas que eu tenho deles, que é a Modern Renaissance e a Soft Glam. Eu acho que quando se fala de sombra da Anastasia, bastante gente fala sobre o kickback, né, quanto pó vai sair. E realmente, se você pega um pincel duro, que é esse por exemplo, que vem aqui com a paleta, que é bem durinho, ele não é tipo um pincel terrível, mas ele é bem durinho, e esse lado aqui eu até acho bom, mas esse daqui é bem durinho, quando você passa no olho você sente meio que as cerdas rígidas, sabe? Se você pegar um pincel duro desse e ficar batendo na sombra, vai sair muito pó. Muito pó. O que você tem que fazer com esse tipo de sombra? Você tem que pegar um pincel bem molinho, eu gosto muito desse da Sephora número 10, encostar de leve e ir construindo a cor. Então eu acho que ela é uma sombra posenta, mas eu acho que você aprende a trabalhar com ela, sabe? Não é aquele tipo de paleta que você tem que ficar passando, pegando um monte de cor de uma vez só, você tem que ir aos poucos. Essas são as 7 cores mates, porém, duas dessas cores tem um certo shimmer, que é a Soul e a Love, que são essas duas aqui. Esse shimmer, esse micro glitter, ele quase não transmite quando você aplica na pálpebra, mas eles não são sombras completamente mates. Então, eu não sei se foi uma questão pra facilitar pra você esfumar, porque a fórmula não deve ser uma fórmula mais difícil de fazer, fácil de esfumar, eles acabam colocando um pouco de glitter. Não é glitter, mas assim, micro shimmers, micro. Quando você passa no olho, você quase não vê eles, mas no swatch você consegue, se você observar, você percebe que tem um pouquinho de glitter. Agora, as metálicas é tipo outra coisa maravilhosa, tipo, incrível. Eu fiquei muito surpresa com essas sombras metálicas. Elas têm uma fórmula parecida com essa daqui, a Modern Renaissance não tem nenhuma parecida, mas essa daqui da Soft Glam, a Bronze, que é essa daqui, essa dourada, ela tem a forma parecida, que ela é quase cremosa. Você vê que ela não é uma sombra compacta comum, ela é quase cremosa. Se você pega muito produto, ela até sai uns pedacinhos, tem que pegar de novo, pouco produto. E essa fórmula, ela é enriquecida com... não é nesse dedo. Ela é enriquecida com manteiga de karité, por isso que ela tem essa fórmula mais cremosa, porque ela é realmente uma sombra bem diferente. Essas sombras aqui, elas funcionam aplicando com o dedo ou com um pincel chato, mas tipo aplicando. Essas sombras, elas não esfumam, mas eu achei a intensidade dessas sombras maravilhosas, eu achei muito bom. Deixa eu pegar aqui outras cores. Realmente me impressionei com essas sombras.
São, assim, uns metálicos muito lindos que não precisa molhar pincel, eles já são, por si só, bem intensos. Então eu achei essa fórmula metálica muito boa. E como eu sempre gosto mais das metálicas, eu acabei gostando da paleta inteira. Pra demonstrar a paleta pra vocês, eu fiz esse olho, vou colocar aqui o demo pra vocês, depois eu volto pras conclusões finais. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o Tarte Shape Tape como primer. E quando eu uso sombra roxa, que é nunca, que é só hoje, é importante você apagar bem as suas áreas escuras do olho. Passar bem aqui no cantinho, porque senão fica bem estranho. Uma área assim mais escuro aqui. E pra esse tipo de sombra roxa funcionar, você tem que estar com a pele bem bem sem mancha, sabe? Fica bem mais bonito. Com um pincel bem fofinho, eu vou usar essa cor Soul. E esse pincel é o pincel da Sephora número 10. Ele é muito macio, então ele quase não fica pó. Se você pegar um pincel muito denso, encostar aqui, fica cheio de pó. E vou aplicar aqui no côncavo. Lembrando que eu sempre prefiro construir a cor do que já chegar com uma cor super intensa. Essa cor pra mim é uma cor muito complicada. Eu sempre acho que quando eu passo um roxo desse tipo no olho, eu fico com... parece que tá, sabe, com o olho machucado, um soco no olho. Agora eu vou pegar essa rosa, essa daqui, e vou esfumar. Eu acho que mesmo quando eu uso um olho colorido, eu acho que fazer a transição com um marrom sempre fica mais natural, porque ele mescla melhor com a sua pele. Então, eu gosto de fazer pelo menos os dois. Agora eu vou pegar o marrom e depositar a cor no canto externo. Esse pincel tá seco. E no canto interno. Deixar o meio aqui sem nada, porque eu vou aplicar outra cor. Com o dedo eu vou pegar a Celestial e depositar ela aqui no meio. Ó. E com o mesmo pincel que eu usei a marrom, eu vou pegar a Drama, que também é uma metálica, e vou pôr aqui ela na divisão do marrom com a roxa. Só pra ficar um degradê mais bonito. Dá uma batidinha com o dedo. E aí eu peguei nesse outro olho, eu dei uma marcada com esse marrom, que é o Passion. Só pra dar uma marcadinha assim. Ó, essa é a quantidade de sombra que caiu. É bastante sombra, mas é bem normal, eu acho que para sombras da Anastasia. Então eu vou limpar, vou fazer a base e eu volto pra gente fazer os cílios inferiores. Pronto, eu voltei pra fazer os cílios inferiores. Eu esqueci de ligar a câmera. Eu acabei de passar um pouquinho do marrom aqui embaixo dos cílios inferiores. Eu sempre gosto de conectar com a parte de cima, um pouquinho do rosa. E aí eu vou pegar esse rosa metálico Wild Child e vou colocar no cantinho interno. É bem pigmentado.
E esse é o look final do olho. Eu vou terminar, vou colocar máscara, terminar a base e eu volto com a make pronta. Então esse é o look final. Sinceramente, eu não achei que eu ia gostar, porque eu acho que roxo pra mim não é a melhor cor. Eu acho que sempre que eu uso roxo eu fico com o olho inchado, aquela cara tipo, parece que você levou um soco. Mas eu achei que funcionou. Se eu usar essa cor sozinha, eu não acho que ela vai ficar bom, essa Soul, porque eu acho que ela tem um subtom que não tem nada a ver comigo, não fica legal. Porém, o conjunto final eu achei que ficou muito bom. Sinceramente, essa paleta não seria uma paleta que eu compraria por vontade própria. Tipo, ai, quero comprar. Porque eu acho que ela, assim, olhando na internet, ela tem umas cores assim que eu acho que não tem nada a ver comigo. Porém, eu gostei muito dessa paleta. Foi uma surpresa muito boa, porque mesmo esse daqui roxo, que eu sei que não vai ser uma cor que eu vou usar muito, eu só fiz esse olho, na verdade, porque eu acho que era o que vocês esperavam. Era um olho roxo, porque é meio o tema da paleta, mas eu acho que você consegue tantas opções de look aqui, tem tantas cores diferentes, cores neutras, que eu acho, assim... Eu fiquei bem surpresa em conhecer a paleta, sabe? Eu olhando pela internet eu falei, ai, nossa, roxo, rosa, não uso muito isso. Mas tem cores lindas aqui, esses metálicos são muito bonitos. Como eu falei, eu acho que a fórmula das sombras metálicas é, assim... muito diferente de tudo que eu já tinha testado. As sombras mates eu achei elas bem boas. Eu acho que a Soul e a Love, por coincidência, foram as que eu falei que tem um pouquinho esse acabamento acetinado, foram as que eu achei mais difíceis de esfumar. Essas sombras aqui, elas não esfumam, tá? Eu esqueci de falar isso, mas não é uma sombra que esfuma. Se você esfuma elas começam a ficar... borradas, feias, porque elas são umas sombras bem meio que oleosas, assim, manteigadas, cremosas. Então não é uma sombra que esfuma, é uma sombra que você pega com o dedo e aplica. Então não vou nem falar tipo de qualidades pra esfumar dessas sombras aqui, porque não é o caso delas, você só aplica elas com o dedo mesmo. Inclusive eu acho que uma coisa importante de dizer, como elas são sombras cremosas e grossas, eu acho que é uma sombra que ela acentua a textura do olho. Se você tem a pálpebra, a pele mais madura, eu acho que não vai funcionar muito bem. Eu usei ela na minha mãe e eu percebi que ela ficou bem acentuada as linhas, sabe? Então eu acho que é uma sombra que tem que tomar um pouquinho de cuidado pra usar. Eu achei elas lindas, maravilhosas, mas eu acho que você tem a textura na pálpebra, elas vão acentuar bastante. Então essa é a situação delas, elas são muito bonitas, mas elas não esfumam e elas acentuam um pouco a textura. Mas se você não tem textura ainda na pálpebra, pra pôr assim no centro do olho, na pálpebra inteira, elas ficam muito bonitas. Outra coisa dessas sombras aqui, elas não, por elas terem essa característica mais cremosa, elas não, você não consegue esfumar muito bem entre uma e outra. Então vocês viram que quando eu coloquei essa mais clara no meio, quando eu fui colocar outra cor pra dar uma dimensão, eu não esfumo como eu faria com outra sombra, eu só dou uma batidinha pra elas meio que se juntarem, se fundirem. E ela é uma sombra que também, por ser cremosa, ela vai ficando mais bonita com o tempo, assim, vai passando as horas, ela parece que vai derreter, o calor do corpo vai derretendo ela, e ela vai ficando mais bonita, por incrível que pareça. Você acha que ela não pode ser mais bonita, mas ela fica mais bonita ainda. E aí os mates, como eu falei, eu achei todos ok, esfumam super bem, a pigmentação você consegue construir, com exceção desses dois que eu acho que são um pouquinho mais chatos e mancham um pouco. Então o veredito dessa paleta é que eu gostei muito dela, surpreendentemente eu gostei muito, foi o típico produto que eu comprei pra fazer vídeo, fazer resenha. Eu achei que eu nunca mais ia usar, mas eu achei essa paleta bem bonita, bem bonita. Se vocês quiserem ver um look mais neutro com essa paleta, pra vocês verem como é possível ter um look mais, tipo, menos colorido, mais marronzinho, dourado, que eu acho que dá super pra fazer, me avisem que eu posso fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As informações que eu falei aqui no vídeo que bastante gente tem me perguntado de validade, onde é fabricado, preço, essas coisas, vou deixar tudo aqui na caixinha de informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Se vocês quiserem ver outros looks com essa paleta, também me avisa aqui e me deem sugestões de cores que vocês querem ver. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Um beijo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, pessoal!